Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Mais uma vez aqui já agradecendo a Deus e consagrando ao Senhor mais uma semana nas mãos de Deus, a minha vida, a minha família, meus irmãos, amigos, familiares aqui representados, já consagrando todos vocês nas mãos de Deus. Consagre também, meus irmãos, tudo que é seu nas mãos desse Deus que é grande e que é poderoso para nos sustentar enquanto estivermos aqui peregrinando. Amém? Glória a Deus. Eu desejo a você que já está me ouvindo um dia abençoado com a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para mim e para você nesta manhã, você já é humilde? Porque Jesus, ele nos ensina, irmãos, a aprender dele. Ele próprio diz, eu sou manso e humilde de coração, em Mateus 11, 28. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, está aconselhando para os irmãos na igreja em Filipos também a ser humilde, a considerar os outros superiores a si mesmo. E ele vai dar o exemplo de quem, irmãos? Qual é o maior exemplo que nós devemos seguir? A Cristo, seguir as pisadas de Cristo. Então é com ele que nós aprendemos todos os dias, amém, irmãos? Não tem outro não, é com Jesus que aprendemos. Veja o que ele vai dizer, irmãos, eu vou meditar juntamente com cada um de vocês em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo de 3 em diante, eu vou iniciar. Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre, obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, lembrar de tudo isso é se converter a cada dia, é rever os nossos conceitos, se verdadeiramente já somos humildes, já estamos imitando verdadeiramente a Cristo, porque Ele nos chama também a ser imitadores de Cristo. Como? Nas atitudes, irmão, nas ações, na forma de agir, não somente na presença dos homens, é o que ele está dizendo aqui, não só na minha presença. Ou seja, muitas das vezes a pessoa demonstra uma coisa na frente de alguém, quando não está mais na presença de alguém, faz tudo ao contrário. Não podemos agir assim, irmãos. Então não tem como ser um servo de Deus e não ter humildade. Não reconhecer, irmãos, quando falha. Sempre está olhando para a falha de alguém, mas nunca diz assim, eu errei. Irmãos, o primeiro passo para se tornarmos, irmãos, imitadores de Cristo é reconhecer quando erra, é ser humilde. Jesus, ele não teve nenhum pecado, Jesus não teve nenhuma falha e mostrou para mim, mostrou para você que me ouve, que precisava humilhar-se a si mesmo, que era o próprio Deus ensinando, irmãos, que o homem depende de Deus e que deve se humilhar somente perante a Deus, que deve se prostrar somente perante a Ele. Porque Ele deixa claro que toda língua vai
confessar. E o tempo é agora de confessar seus erros, seus pecados, suas falhas. O tempo é agora, porque depois que morre já era, não tem mais como, você não está mais consciente. O momento é agora. E ele diz que todos vão se dobrar perante a ele. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Nos céus, ou seja, os anjos, os homens aqui na terra e debaixo da terra, os principados, as potestades, os demônios vão se prostrar também perante a ele, porque o nome dele está acima de todos os nomes. Não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos ensina aqui. Então Jesus, irmãos, ele foi achado na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte de cruz, nos mostrando que precisamos ser imitadores dele também, se humilhando perante a Deus. Não é perante ao homem não, irmãos, é perante a Deus. Mas que sejamos, irmãos, humildes um para com os outros, considerando sempre alguém superior a nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a cumprir isso aqui, a este mandamento. Nunca querer ser maior que ninguém, porque não somos. É Deus que faz todas as coisas, irmãos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. É Ele que faz tudo. Então, nunca devemos nos vangloriar de nada. Lembrar sempre, é Deus que age, é Deus que faz. Nunca. Outra coisa, se você tem algo mais do que alguém, não olhe somente para o que é seu, reparta, dê para alguém que não tem de forma nenhuma. Seja essa pessoa humilde, seja essa pessoa diferente. Aprendendo sempre com Jesus Cristo, irmãos, porque quando assim agimos, estamos fazendo conforme Ele nos pediu, estamos agindo conforme Ele fez. Ele não falou não, Ele agiu, Ele fez. Sabemos que Ele foi envergonhado em todos os sentidos, mas a Bíblia diz o quê, irmãos? Que Ele não abriu a sua boca. Então Ele estava sempre ali, em obediência a Deus. E por tudo isso, hoje Ele se assenta à destra do Pai, ao lado do Pai. Está lá, intercedendo por mim e por você. Por isso que ainda estamos aqui, a graça dEle. Não é mérito nosso. Se dependesse de nós, irmão, não estaríamos mais aqui, não. É Ele que tem nos sustentado. Em todo o tempo, Ele tem nos sustentado. E é necessário reconhecermos. Então, irmãos, a humildade, ela deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, todos os dias, refletir se verdadeiramente nós temos agido com humildade, irmãos, para com o nosso próximo, para com os nossos familiares, para com Deus, primeiramente para com Deus. Senhor, eu tenho agido verdadeiramente com humildade, ou estou vendo sempre falha, estou vendo sempre erro em alguém e não reconheço quando eu erro. Irmãos, o primeiro passo é reconhecer que está errado. Isso é humildade. Porque a graça de Deus, irmãos, ela vem sobre os humildes e não sobre os soberbos. Soberbos, o próprio Deus diz que resiste. Então ele não tem acordo com o soberbo, não. O bebê, cedo ou tarde, ele vai cair nas ciladas da armadilha do inimigo, porque ele não reconhece de forma nenhuma quando está errado. Não reconhece. E Deus vai dar graça sempre para quem, irmãos? Para os humildes. Tiago 4, irmão, no 6. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao soberbo. Dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4, 6, irmãos. Então, Deus, Ele dá graça sempre a quem? Aos humildes. Então, você quer a graça de Deus sobre a tua vida? Eu quero muita graça de Deus sobre a minha vida. Então, é necessária a humildade. Não existe ser de Deus e não ter humildade. Não tem como, irmãos, Deus abençoar. A humildade, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Não é pensar que é humilde, não. É ser humilde de verdade. Errou. Oh, meu Pai, me mostra onde eu estou errando aqui, me mostra. Isso é humildade. É humildade nas orações, ser sincero, de reconhecer quantas vezes, irmão, Deus usava até os meus próprios filhos para me corrigir. E eu sou grata a Deus por tudo. Porque como mães, como pais, mãe, pai,
Erramos também, falhamos, e Deus usava eles muitas das vezes para me corrigir. E eu caía em pranto, chorando, dizendo: Pai, obrigado, porque eu preciso mudar. Quando reconhecemos, irmãos, Deus, Ele nos dá graça, e aí nos dá também, juntamente com a humildade de reconhecer que errou, Ele derrama graça, irmão, sobre nós, nos ensinando como agir. Agora, quando você não reconhece que erra, irmãos, infelizmente, estamos agindo com soberba, e Deus resiste. Então, Deus não vai abençoar de forma nenhuma. Cedo ou tarde, a pessoa vai cair. Por conta de quê? Porque não se submete aos ensinos de Cristo. E é necessário, irmãos, aprender com Ele. Somente com Cristo. Ele mesmo sendo Deus, se achou em forma de homem, mas se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E por que não, irmãos? Nós não devemos, não podemos, não queremos se humilhar somente perante a Deus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele nos deu exemplo aqui, irmãos, para que nós sejamos humildes e aprenda com Ele, obedecendo a Deus em todos os sentidos, irmãos. E só assim, e só dessa forma, irmãos, em obediência, em humilhação perante a Deus, é que Deus vai derramar a graça dEle, o poder dEle virá sobre nós somente quando nós tiver dentro do nosso coração esse desejo de se humilhar, para que Deus venha a seu tempo exaltar. E não é para nós nos achar, não, irmão. Quando Deus exalta alguém, é para Ele continuar humilde. Olha o que a palavra diz, irmão. Estou quase encerrando para nós orarmos. 1 Pedro 5, no 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, irmãos, quando nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, ou seja, está na obediência de Deus, ainda que falharam, ainda que se levantaram para fazer seja lá o que for, você está onde? Se humilhando. Talvez até alguém que você tem orado muito, tem se levantado, Deus tem contemplado, Deus tem visto, então continua orando. A missão nossa aqui, irmãos, é orar, não é apontar. É ser intercessor, irmãos, e não acusador. Que Deus nos ajude, irmãos, a estar nos humilhando, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E a exaltação de Deus, irmãos, é para a glória do nome dEle. Que nós nunca venhamos ter no coração, irmãos, de nos vangloriar nesta terra por nada, porque não sabemos fazer nada se Deus não nos direcionar. Não realizamos nada, porque é Deus que faz todas as coisas. Nós não fazemos nada. Somos falhos, limitados, carecendo de se humilhar cada dia, aprender e colocar em prática. Porque, irmãos, o primeiro passo é aprender. Aprender a reconhecer que precisa de uma mudança urgente. Depois que reconhece, mudar. Não é só dizer eu preciso de mudar. E nada muda na pessoa, e nunca muda, não, irmão. Eu preciso de mudar e mudar mesmo, reconhecer, mas mudar de verdade. Mudar a forma de agir. Sempre se humilhando, clamando a Deus. Porque foi assim que Ele nos ensinou. Lembra, Jesus se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Então não importa como nós vamos terminar, irmão, mas o que importa é se humilhar, ser obediente até o dia do nosso último suspiro aqui. Até o dia, irmãos, que Deus nos dá essa chance de viver aqui e viver para Cristo, aprendendo com Ele, debaixo dessa palavra, debaixo da obediência, sempre clamando a Ele, porque de nós mesmos não conseguimos não. Amém, meus irmãos? Que Deus fale mais ao nosso coração neste dia de hoje, que Deus nos ajude a ser humilde de verdade, que Deus nos ajude a ser obediente de verdade, que Deus nos ajude a temer a Ele de verdade, que Deus nos ajude a ser uma pessoa que tenha reverência pelas coisas sagradas, de verdade, irmãos. Porque só assim a graça dele virá sobre nós. Amém? Eu quero convidar você para orar, principalmente você
que está num estado, sabe, deprimível, lamentável. Só você e Deus sabe. Convido você para orar. E você que sabe onde está doendo. Então, ore juntamente comigo. Eu quero orar também por todos os pedidos de oração que foram me entregues. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai santo, graças e graças eu te dou neste momento, nessa hora. Já te pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Agradecendo ao Senhor por o Senhor me trazer mais uma vez aqui com esta palavra. Oh, Deus fiel, Deus bendito, obrigada por falar conosco dessa forma e nos ensina a ser humilde de verdade, nos ensina a depender somente de Ti, ó Pai, porque quando dependemos somente de Ti, jamais nos frustramos. Quando dependemos somente de Ti, Senhor, jamais vamos nos decepcionar, porque sabemos que fiel é o Senhor, poderoso é o Senhor, para realizar, para fazer, para desfazer também toda obra contrária. Sabemos que somente o Senhor tem poder de nos conduzir em todo o tempo, de nos sustentar em todo o tempo, de nos reanimar a cada dia. Coloca ânimo, meu Pai, nesta pessoa que está sem nenhum vigor. Derrama da Tua graça sobre ela, trazendo paz, alegria, comunhão contigo. Desejo de estar na Tua presença. Oh, meu Pai, obrigada por tudo. Obrigada pelo Teu grande sacrifício naquela cruz. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada por nos amar. Obrigada, meu Deus, por tudo, meu Pai. Pelo calçado, pelas vestes, pela saúde, pela paz, por tudo, Pai. Quantas coisas para te agradecer. Eu sou grata a Ti, Pai, pela minha família. Eu sou grata a Ti, ó Deus, por tudo. Deus, eu encerro esta oração entregando nosso Pai em Tuas mãos. Faz conforme o Teu querer. Cada família, Pai, representada, coloca em Tuas mãos. Derrama da Tua graça. Sustenta cada ministério aqui representado. Em nome de Jesus. Amém.